Existem três grandes dilúvios registrados na antiguidade humana. Em 3439 a.C. temos o dilúvio de Gihon. 1200 anos depois, o dilúvio bíblico de 2239 a.C. E 552 anos depois, o dilúvio de Ogígio, de 1687 a.C., no mês de maio, quando a fênix apareceu nos céus e destruiu para sempre aquela civilização. As civilizações acabaram tão rapidamente que as pessoas só começaram a reconstruir suas culturas por volta de 25 anos depois. Em lados opostos do mundo, a mesma história é contada sobre os 25 anos de escuridão. Sabendo que leva apenas 150 anos para uma civilização ir de cavalo e charrete para Colisor de Hadrons, imagine o quão longe eles poderiam ter ido em séculos, mas não puderam, porque algo estava retardando seu desenvolvimento. É amplamente conhecido que muitas inovações surgiram repentinamente no século 35 a.C. Em 3439 a.C., uma civilização tecnologicamente avançada, que não precisava escrever nada no papel, na pedra ou na madeira, estamos falando de uma civilização que era mais sofisticada do que somos hoje. Os sumérios registraram que todos os seus conhecimentos, tudo o que precisavam, podia ser feito em tablets. Eles carregavam esses tablets em alças e chamavam de mis. Esses tablets mostravam imagens, recebiam comandos, conheciam destinos, eram usados para programação. E quando os sumérios usavam esses tablets, fenômenos exteriores aconteciam. Eles controlavam suas máquinas, tratores, maquinários pesados e até mesmo objetos voadores. O objeto Nêmesis, que apareceu em novembro de 3439 a.C., pôs fim a uma civilização tão avançada tecnologicamente. Todos os seus escritos, todos os seus dados que eram registrados holograficamente e eletronicamente foram perdidos. Assim não sabemos a extensão de seus avanços. A engenharia e a mecânica de seu mundo eram fundamentalmente diferentes. Era o período de Vapor Canopy. De repente, somente após esse período, temos o desenvolvimento da escrita. Todo mundo começa a preservar todo tipo de coisa diferente. Há tantos elementos sobre pictogramas antigos que parece que as pessoas estavam tentando se comunicar em símbolos, ideias e conceitos muito mais avançados do que a mente primitiva poderia sugerir. A escrita humana começou de forma ubíqua, apareceu na Ilha de Páscoa, na antiga Erato, entre os Aryans, os egípcios. Apareceu entre todos eles exatamente ao mesmo tempo, mas todos tinham sua própria versão do escrito. Alguns da esquerda para a direita, alguns da direita para a esquerda e alguns para os dois lados. Alguns dos exemplos mais antigos da escrita humana são muito avançados, compostos por pontos e traços, para os quais mais tarde foram desenvolvidos os calendários olmecas, zapotecas, os maias, os antigos sistemas chineses. Nossa versão da história é absolutamente falsa. A razão pela qual todas essas culturas antigas apareceram depois de 3439 a.C. é porque aquele mundo foi fraturado. O Haggadah judaico diz que houve um escurecimento do sol e terremotos terríveis. Um terço da população mundial morreu na hora. É chamado de dilúvio de Gihon. O rio de Gihon hoje é conhecido como o Nilo do Egito. Os principais egiptólogos da época, cujas medidas da Grande Pirâmide e outros templos do Egito eram medidos em milhares de polegadas, tão meticulosos que são cientificamente aceitos até hoje, mas em 1901, Charles Piazzi Smith não entendia o que estava vendo, não conseguia processar curvas hiperbólicas em pedra sólida. Curvas hiperbólicas, estamos falando de precisão ultra suave. Ele não conseguiu processar como 2,5 milhões de blocos, todos de 2,5 a 5 toneladas cada, alguns deles até 70 toneladas, mas como eles poderiam ter sido colocados juntos em 203 níveis absolutamente perfeitos e ainda assim havia um composto adesivo entre as pedras, 1/50 de polegada de espessura com uma composição química desconhecida para nós até hoje. Esse adesivo é mais duro do que o próprio bloco de calcário. Em 1901, Sir Flinders Petrie ficou pasmo ao medir os buracos na pedra e como eles poderiam ser tão lisos e absolutamente desprovidos de estrias. Ou um laser havia feito o buraco, ou o aparelho que perfurou 17, 18 pés de camadas de bloco teve uma RPM tão alta que literalmente queimou através da rocha. Máquinas construíram muitos dos monumentos do mundo antigo. Quanto mais profundamente olhamos para as cidades e civilizações antigas, mais avançadas tecnologicamente encontramos a arquitetura. E muitas dessas estruturas antigas, as mais antigas, parecem ter tido a habilidade de canalizar e transferir eletricidade e energia. De duas perspectivas totalmente diferentes, dois homens que nunca se conheceram, que passaram suas vidas pesquisando suas paixões, chegaram à mesma conclusão. Jonathan Jay está convencido que no século 35 a.C. o mundo parou. Era altamente avançado tecnologicamente, e tudo depois, o desenvolvimento de Suméria, Mohenjo-Daro, Harappa, o Vale do Hindu, Arya, Dravidian,
Egito, Babilônia, Amorites e os outros só se desenvolveram depois que a civilização pré-dilúvio foi fragmentada no dilúvio. Por perder a tecnologia, a escrita passou a ser necessária, pois não existiam mais os aparelhos que seus antecessores usavam. Nos escritos do historiador egípcio Menato, encontramos uma referência a um número muito específico de semideuses e reis do Egito que governaram até o colapso do Egito. Esse número é de 17.520. Mas como sabemos que os calendários antigos foram mal interpretados, temos que tirar um dos zeros que foi adicionado pelos gregos e assim obtemos 1752. Este sendo um número muito específico para ser ignorado, porque de 3.439 a.C. a 1.687 a.C., o tempo entre os três dilúvios, é exatamente 1.752 anos. O historiador egípcio Menato disse especificamente que este foi o período em que os semideuses e os reis do Egito governariam até o colapso do Egito. Isso é interessante, porque em 1687 a.C. todo o mundo desabou com o terceiro dilúvio, incluindo o Egito.